Você irá ouvir agora um episódio do Estericast, um bate-papo leve, descontraído e bem-humorado a respeito de enfermagem, carreira e vida pessoal. Bem-vindos! Olá, bem-vindos à última edição do Estericast da primeira temporada. Eu sou Camila Cadamuro e neste episódio recebo a enfermeira Estela Torres. Graduada pela Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de Guarulhos, pós-graduada em Administração Hospitalar pelo Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa, pós-graduada em CME, Centro Cirúrgico e RPA pela Universidade Bandeirantes, MBA em Gestão de Saúde pelo INSPER, membro do Comitê de Gestão Perioperatório e do Comitê de CME da SOBEC e atualmente gerente do Centro de Materiais do Grupo Santa Joana. Seja bem-vinda, Estela, é uma honra ter você aqui com a gente. Camilinha, é assim que eu sempre me refiro a você, né? Além de tudo, uma amiga de anos, né? Uma pessoa que sempre teve muito pronta para vários perrengues aí já que eu passei, né? E sempre teve um ombro para me escutar. Então, eu tenho que agradecer muito, muito, muito a você. Agradecer a Stericast, o convite, e é uma honra, de verdade, poder estar aqui, muito mesmo, e principalmente de estar participando desse programa que vocês estão fazendo, que é o Stericast, com pessoas que têm tanto destaque no mercado, né? Eu sempre digo para todo mundo que você é minha maior incentivadora. Todas as vezes que eu recebo um convite para dar uma aula, para fazer uma apresentação, você é a primeira pessoa que me vem à cabeça, porque você, a vida inteira, você sempre me cutucou. Você precisa publicar o que você faz, você precisa mostrar o que você faz. Eu sei que da mesma forma que você é minha fã, eu também sou sua fã. Muito obrigada. Eu fico emocionada com as suas palavras, porque realmente você é uma pessoa que é uma referência para mim, pela sua seriedade, pelo seu profissionalismo. É uma pessoa que inspirou muito a minha carreira, então eu fico muito emocionada de saber que isso é recíproco e muito agradecida. Com Obrigada certeza, por com ter, certeza. por estar aqui conosco e por poder compartilhar um pouco da sua vivência. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para quem nos escutar. Obrigada. E Camilinha, assim eu vou te chamar, porque é assim que eu te chamo sempre, né? Então eu vi que algumas colegas te chamaram de cá, então assim, mas para mim é Camilinha. E pode ser, porque a ideia é que a gente esteja próxima, né? E mostre isso para as pessoas, né? Que isso é um bate-papo, é uma conversa entre duas profissionais, né? Que tem muito carinho e respeito uma pela outra. Sim, sim, com certeza. E dando continuidade à nossa conversa, eu quero saber um pouquinho de você. Como é que você chegou até esse momento profissional? Esse é o quadro que a gente passa um pouco para quem nos escuta, né? Como é que foi chegar até aqui? De onde você começou? É o nosso quadro Conta aí. Então, começando lá de trás, quando eu comecei a trabalhar, né, a gente não precisa falar o tempo, Não. mas quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar em banco, porém no colegial, antigamente, né, que era assim chamado colegial, eu fiz patologia clínica, porque eu sempre gostei da área da saúde, né? E sempre a minha pretensão foi entrar na área da saúde, né? Então, meu primeiro trabalho foi em banco, depois eu tive um trabalho lindo, que foi de ser mãe, né? E acabei me afastando um pouco, não. Na época eu tive bastante dificuldade para poder arrumar emprego, aí eu tive meu segundo filho, e aí o meu irmão e minha cunhada compraram uma farmácia e me chamaram para poder trabalhar na farmácia e cuidar da farmácia enquanto eles tinham os trabalhos deles, né? Eu aceitei prontamente porque eu queria trabalhar. E a gente fez um trabalho muito bonito. Era uma farmácia de bairro, era uma farmácia que estava assim, bem baixa, né? Então a gente fez um trabalho muito bonito lá nessa farmácia, né? E essa farmácia ficava lá na Vila Rosália, em Guarulhos. Mas eu sempre comigo que eu tinha que estudar, que eu tinha que crescer.
principalmente para mostrar isso para os meus filhos, né? Que a gente vence na vida com estudos, que a gente vence na vida batalhando mesmo, indo atrás e com todas as dificuldades, é assim que tem que ser. E então, mesmo trabalhando em farmácia, a minha vontade sempre foi do cuidar, né? E eu não enxergava que eu me daria bem fazendo uma faculdade de farmácia, por exemplo. Eu acho que eu não estaria feliz. Então, eu fui prestar vestibular e resolvi fazer enfermagem, né? E acho que eu acertei, né? Eu acho não, eu tenho certeza que eu acertei, porque eu sou muito realizada profissionalmente. E na ocasião que eu trabalhava na farmácia, tinha um senhor lá no bairro que ele trabalhava na Promatri na ocasião. E ele sempre dizia para mim, ele observava meu trabalho, tudo, e ele sempre dizia para mim, né? Quando você se formar, eu vou levar você para trabalhar na Promatri. Eu tinha pavor de ouvir isso, porque eu dizia assim: eu não tenho competência para trabalhar num lugar como esse, com um nome como esse, né? Então, foi passando, eu terminei minha faculdade, prestei concurso público, entrei também no Emílio Ribas, acabei aceitando o convite dele. Então, durante um tempo, eu trabalhei no Emílio Ribas e na Promátria, eu conciliava, né? E aí, então, foi quando a gente começou a ter as primeiras certificações lá em 2003. E, de repente, o CME teve nota 3 da ONA, né? E aí foi onde eu, escondidinha lá, eu era simplesmente uma enfermeira, de repente começou a abrochar, né? É como aquela flor que estava lá, aquele vaso de orquídea, né? Que estava lá paradinho, nunca dá flor, de repente, pá! Quem que fez dar aquela flor, né? E isso foi um incentivador muito grande na minha carreira, muito, muito grande. Quando eu comecei na Promatri, eu iniciei nas unidades de internação e depois eu tive a oportunidade de ir para o centro cirúrgico. E lá no centro cirúrgico, eu acabei ficando, eu olhava assim para o CME, que não tinha enfermeira, eu olhava para o CME e ficava olhando assim, nossa, esse cantinho ele precisa tanto de carinho, né? Porque na ocasião era a própria enfermeira do centro cirúrgico que cuidava. Nós estamos falando isso lá em 1999, né? Então eu falava assim, nossa, esse cantinho precisa de carinho. Então toda vez que eu tinha oportunidade, eu ia até lá e ficava pondo umas coisinhas em ordem, né? A Camila sabe como eu trabalho, que eu adoro organização. E então, assim, ficava colocando as coisinhas em ordem e tal, porque eu achava que isso facilitava muito o trabalho das pessoas, né? E aí eu fui ficando. E o que eu fiz para poder me aperfeiçoar? Porque na faculdade a gente mal entrava no CME na ocasião, né? Eu me lembro que o meu estágio de CME foi fazer uns lápis cirúrgicos e pronto, né? Então, aí eu comecei a fazer os cursos na ocasião com a doutora Maria Lúcia Pimentel, que eu acho que ela foi uma grande incentivadora de muitos enfermeiros e profissionais de CME da minha época. Então, tinham vários cursos que ela dava, esses cursos pontuais, às vezes de um dia, às vezes de 3 dias, e, e aí eu comecei a participar desses cursos. Era ela divulgar um curso, era eu estar presente, né? E sempre que tinha algum congresso, alguma coisa, eu procurava estar lá, procurava participar e procurava chegar no hospital e começar a mudar as coisas lá dentro, né? Então, a partir desse ano de 2003, aí eu passei a assumir de fato o CME, né? E consegui que a gente fosse tendo muito destaque, fosse sendo visto com outros olhos, né? Então eu acabei depois assumindo o Santa Joana e a Promatri, e aí foi quando teve a ideia da gente unificar as duas CMEs, né? Que era uma coisa assim, não tinha nem referência de onde buscar, como fazer isso, e a gente acabou fazendo isso de uma forma bastante brilhante, né? Desde a ocasião. Nunca tivemos nenhum problema de atraso ou falta de material para alguma cirurgia à distância,
Hoje a gente tem aí 2 hospitais que a gente coordena à distância, e mais um centro médico, né? E assim foi, e o amor foi só crescendo, 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 e hoje, graças a Deus, eu acho que eu já consigo compartilhar bastante experiência das coisas boas que a gente faz lá. Ah, com toda certeza. Estela, aproveitando, esse gancho, o Grupo Santa Joana, hoje, né, você coordena, você fica em uma CME fisicamente, mas você coordena, né, mais o processo de mais 2 hospitais e de um centro médico. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal como é essa questão de você processar para 3 outras instituições, quais são as suas dificuldades, um pouco da característica desses lugares, se você pudesse compartilhar aqui com a gente. Os 3 hospitais têm característica muito parecida, né? Estão voltados à ginecologia, obstetrícia. E então, assim, como a gente traz essa experiência de muitos anos, né? Então, a gente só quando teve o terceiro hospital, quando teve. O centro médico são menos materiais, mas quando teve o terceiro hospital, na verdade, a gente trouxe a experiência Promatri e levou para Santa Maria, né? Então, foi muito mais tranquilo, né? A gente só fez aí uma previsão junto com a diretoria, tudo. Então, como eu falei, a gente começou com essa logística em 2006, né? Para a Promatri, e foi quando a gente centralizou o CME, e na ocasião a gente realmente não tinha como, como ter, né? Garantir que esse material não fosse dar nenhum problema de atraso ou até cancelamento de cirurgia por falta de material. Graças a Deus, até hoje, a gente nunca teve esse problema, a gente conseguiu sempre dimensionar bem tudo isso, né? E administrar bem. E a gente acabou aprendendo assim. Eu, na época, nem tinha noção do que era um projeto, um sistema Lean, né? E penso que, sem saber o que era, eu acabei fazendo, porque eu tinha que saber quanto tempo esse material demorava para ir e voltar. Então a gente começou a ficar, eu, os colaboradores, se revezando, e a gente ficava, desde o momento que o material saía do nosso arsenal, a gente ficava mensurando esses tempos, né? Em cada etapa que ele ia passando, entrava na sala, saía da sala, terminava a cirurgia, saía da sala, chegava no expurgo, não sei, depois ia para Santa Joana, voltar, até ele voltar. Então, eu precisei fazer, eu comecei a fazer isso de uma forma, né, que eu achava que aquilo estava no caminho certo, né, sem ter uma referência para isso. E com isso eu fiz um levantamento de um ano de procedimentos, né, para eu poder enxergar quais eram meus picos de cirúrgicos, né? E descobri então que eu demoraria 24 horas para devolver esse material, em 24 horas o que eu ia precisar de material e o quanto a gente precisaria investir, né? Então, lógico que a gente falando agora foi em pinceladas, porque na época foi bastante sofrido por não ter uma literatura, por não ter uma base para a gente conseguir. E o maior medo de errar, né? Então, a gente precisou fazer um grande investimento. Então, quando foi aberto aí o terceiro hospital, quando foi inaugurado, foi muito tranquilo, né, fazer esse dimensionamento de materiais para o hospital, porque a gente já sabia as características, já sabia o que ele ia atender, né, o público que ele iria atender, a gente já sabia, o público médico, né? Então a gente já sabia tudo isso e, porém, também chegou algum momento que a gente viu o quê? Começaram a fazer cirurgias, cirurgias, e até então era só maternidade, cirurgias, cirurgias, então nós tivemos que dar uma corridinha para poder ir atrás dos materiais, aumentar os materiais cirúrgicos também para esse terceiro hospital, né? Mas hoje é muito tranquilo esse processo para nós, então nós temos colaboradores nos 2 hospitais, esses colaboradores eles revezam, né, mensalmente. Lá eles fazem o processo de recebimento, distribuição, recolhimento, a primeira lavagem manual,
também tem uma ultrassônica lá, principalmente para os materiais de vídeo, né? E a partir daí eles encaminham para Santa Joana. Então, quando chega no Santa Joana, que é a nossa centralizadora, né? A nossa central, na verdade, aí eles então distribuem em cestos, colocam em racks e aí passa a fazer todo o processo até chegar neles de novo. Estela, você é reconhecida pelo grande nível de organização e gestão que você exerce no seu CMI. Se eu pudesse te caracterizar, seria excelência e organização. Você já falou um pouquinho, e eu entendo que essa organização sua parece que é nata. Pelo que você me falou da farmácia, que você já organizava as coisas. É isso mesmo? Você é essa pessoa organizada? Como é que começou isso no hospital para você? Tinha alguém que você se espelhava em algum setor? Na CME não, você falou que foi você que começou ali com um olhar diferenciado, mas algum profissional, eu achei muito legal você citar a doutora Maria Lúcia, a Lígia, no primeiro episódio do Histericast, ela fez uma homenagem muito bonita com as palavras que ela disse a respeito da doutora Maria Lúcia. E Ela era a nossa referência na ocasião, né, Camilinha? Então, assim, e ela sempre foi uma pessoa muito maravilhosa, né? Ela tinha no CME, eu falo assim, que nós temos que ser os discípulos de Florence, né? Meio que. E a gente enxerga que a gente tem profissionais que são, né? Que têm o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma dedicação que a nossa referência maior foi, né? Que foi a Florence. Então, assim, eu enxergo em algumas colegas isso, né? E na doutora Maria Lúcia, a gente realmente tinha nela isso muito claro, né? O amor que ela tinha pelo CME. Mas, assim, só completando, então, o que você me disse, eu, em questão de organização, eu tenho como referência maior meu pai. Meu pai, ele era advogado, ele fez administração também, enfim. Mas até os documentos dele, da casa dele, ele tinha catalogados, né? Era muito legal, porque todo mundo que vinha em casa, ele tinha hábito, ele adorava filmar, né? Então, ele tinha a filmadora dele, e aí ele tinha as fitas dele, e ele tinha um Excel onde ele tinha catalogado todas as fitas que ele tinha gravado. Então, qual tinha sido o evento, quem eram as pessoas principais que apareciam e a data do evento por exemplo, se alguém que não era tão frequente da família tinha aparecido, ele também colocava lá. Então, quando ele queria assistir algum filme de volta, ele ia lá no Excel dele e ele buscava qual era o número, porque aí ele tinha catalogado o número da fita e o número esse número estava lá no Excel. Então ele pegava a fitinha número 43 e estava lá que era aniversário de não sei quem, tal, tal, tal. E para mim isso sempre foi o máximo, né? claro, Então, eu acho que eu acabei ficando um pouco assim. Acho não, tenho certeza, né, Camilinha? também tenho. Você A pegou tudo gente, isso quando dele. tem uma referência dessa e os documentos dele, as pastas eram todas identificadas também, e ele dizia que a identificação tinha que estar 5 centímetros de baixo para cima e a leitura tinha que ser da esquerda para a direita. Meu Deus, fiquei igual. É. Porque esse você é isso, né? Você mostra isso em todos os momentos mesmo, a padronização, a organização, e é muito bonito de ver, né? E as tarefas fluem, né? Ninguém Sim, se perde onde está isso, onde está aquilo, onde eu posso procurar essa imagem, onde eu posso procurar essa referência, onde eu posso procurar aonde que está a montagem dessa caixa, né? Todo mundo já sabe, está tudo ali, não né? há dúvida para o Sim, colaborador. Fica aonde que muito está um mais fácil a prática. lubrificante? Sim, onde está um lubrificante? Onde está uma escova? Onde está um detergente? Então, assim, é tudo identificado, como você vê, né? E realmente flui de uma forma muito tranquila. E as pessoas que vão para lá, quando a gente contrata colaborador, tudo, é a primeira coisa que eles falam. Nossa, gente, nunca vi tanta organização. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas acho que é bom.
É muito bom. E chama muita É atenção, bom. realmente. Para quem não conhece a planta física da Estela, quando você entra na CME, ela tem uma parede grande que é repleta, é um painel repleto dos indicadores que ela monitora mensalmente. E aí eu quero falar com você sobre indicadores. Você tem números hoje, mas como que começou a aferir esses monitores, né? Como que você começou a ver que era importante a gente monitorar, né, a qualidade do seu processo? Porque os indicadores nada mais são do que uma forma da gente monitorar como é que está a qualidade dos processos, né? O que você Uhum. monitora desde o início que você continua até hoje e você acha importante que a gente dê de dica para quem está começando em CME? Não sei, se a gente pudesse falar para quem está começando, o que que é importante a gente monitorar? É um problema que ela está tendo? Como é que você enxerga essa questão nos indicadores de qualidade? Eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Isso lá, vamos voltar lá atrás, em 2003, quando a gente precisou começar a criar indicadores, né? Referência de indicadores. Até hoje, a gente tem muita dificuldade em ter referência de indicadores, né? O que eu preciso ter, quais são importantes, a gente quase não se tem referências bibliográficas a respeito disso, né? Quando a gente passa pelos diversos processos de certificação, a gente também não sabe o que eles querem que a gente apresente, né? Eu enxergo que às vezes, quando a gente faz alguns compartilhamentos com colegas, tem pessoas que ainda até hoje são muito perdidas em relação a isso, né? Principalmente como você falou, quem está começando. E eu digo assim: primeiro você tem que querer, né? Você tem que querer fazer a diferença. Isso é fundamental. Depois, busque conhecimentos, né? Porque não comece a fazer indicador, porque eu vou começar a monitorar quantas vezes, sei lá, algo bem superficial assim, quantas vezes meu funcionário sai da área de trabalho. Tá, você quer chegar onde? Você quer fazer o que com isso? Você jura que você vai perder tempo todo mês com isso, alimentando uma coisa que vai te levar a quê, né? Então, eu fiz uma frase para mim, tá? E eu também já errei muito, porque por isso mesmo, por a gente não ter referências. Então, assim, eu já fiz muitos que eu parei em determinado momento e falei, onde eu quero chegar com isso? Se eu já faço há tanto tempo e nunca me trouxe nada, né? Eu não consegui comprar um material por causa desse indicador, eu não consegui mudar um processo, eu não consegui. Então, para que eu fico perdendo tempo mensurando isso? Então, eu também já enxuguei muitos que eu citava de indicadores, né? Que eu achava que eram indicadores, eu também já enxuguei muito, né? A gente já tem aí quase 25 anos de experiência, né? Então a gente também já errou muito para poder ter o acerto que a gente tem hoje, né? Então eu tenho uma frase para mim que indicador é uma ferramenta que ela deve ser implantada nas diversas etapas dos processos no centro de materiais de esterilização. Então, eu posso ter indicador lá no expurgo, eu posso ter indicador no preparo de material de vídeo, no preparo de material respiratório, no preparo das caixas, na esterilização, como está meu equipamento, se eu tenho um equipamento ocioso ou se eu tenho um equipamento que, se ele parar, eu paro o meu processo, né? Ou se ele parar por mais de 12 horas, eu vou impactar no meu processo, ou se ele parar em mais de 24 horas, né? Então, qual é a ociosidade dos meus equipamentos? Eu consigo trazer materiais para eu esterilizar na quantidade de equipamentos de esterilização? Até quanto, né? Se o hospital aumentar o número de procedimentos, né? Então, até onde eu vou conseguir atender com segurança, né? Então, eu consigo fazer indicadores estratégicos para cada área dentro do CME, né? Então, eu digo assim, ó, é uma ferramenta que deve ser, porque a gente tem oportunidade de ter indicadores em todas as áreas, tá? Deve ser implantada nas diversas etapas do centro de materiais de esterilização, com metas e análises bem definidas para se atingir os objetivos alcançáveis. Não adianta também eu querer ter um indicador
que eu não vou de encontro. A cultura da empresa, a visão da empresa. Não adianta a gente querer ter um indicador que você acha que você vai vislumbrar, você acha que você vai, mas você não sentou com a sua gerente, com alguém da diretoria para definir se isso seria importante, né? Não adianta, porque não vai te levar a lugar nenhum. Então, para se atingir os objetivos alcançáveis e viáveis, de acordo com a cultura de cada instituição, captando dados que causem impactos sobre os resultados apresentados no seu negócio. Porque o CME, ele é um grande negócio, né? A gente tem ali um grande centro de produção e a gente tem nele um grande negócio, né? E a gente tem que ter um negócio que atenda bem o cliente, que a gente consiga suprir dando material de qualidade, material com segurança, enfim. Se começar a falar, eu não paro mais, viu, Camilinha? Mas, na verdade, é, essa frase é o que eu fiz, né? Para mim, para eu poder também não patinar mais, né? Então, só lendo ela mais uma vez, porque eu botei ela aqui para eu ler, para eu não errar. É uma ferramenta que deve ser implantada nas diversas etapas dos processos do Centro de Materiais de Esterilização, com metas e análises bem definidas para se atingir os objetivos alcançáveis e viáveis de acordo com a cultura de cada instituição, captando dados que causam impacto sobre os resultados apresentados no negócio. E é em cima disso que eu desenvolvo meus indicadores, que eu também volto atrás e deixo de alimentar outros indicadores, porque eu acho que a gente tem que fazer processos que nos levem a algum lugar, e não que a gente não chegue a lugar nenhum. A gente já tem muita coisa para fazer dentro do CME, que você tenha que parar para poder alimentar algum dado que não vai te levar a lugar nenhum. Sim, foi perfeita a sua colocação, porque não é uma receita de bolo. O que é indicador pertinente para você não vai ser para outra instituição com características diferentes. Então, é muito Cultura, interessante. né, Camilinha? Cultura da empresa, você tem que estar, você tem que caminhar junto com eles, né? Então, a empresa tem uma cultura, ela tem uma visão de onde ela quer chegar, a gente tem que estar junto. Então, não adianta o que alguém lá faz, para mim, pode não ser importante, né? Mas, assim como também, eu acho assim que a gente tem indicadores que às vezes são necessários, nem que seja de uma forma temporária. Eu preciso corrigir um processo de limpeza, né? Então eu tenho lá, eu conto quantas vezes meu material volta sujo, né, para relave. Porém, a gente tem que tomar cuidado que alguns indicadores eles condenam a gente, né? Porque se eu estou contando qual é a minha meta, onde eu quero chegar, né? Ah, nenhum indicador com nenhum material devolvido para limpeza. Mas você está revisitando o seu processo? Você está indo lá ver por que, que o material está indo tão sujo? Eu estou oferecendo acessórios compatíveis com os materiais que eu tenho na instituição, eu estou escovas, equipamentos, eu estou oferecendo, eu estou indo junto, estou ficando junto lá com o meu colaborador para eu saber qual a dificuldade dele, por que às vezes determinado colaborador encaminha mais material sujo que outro. Então, assim, eu enxergo um indicador assim como um indicador temporário. O problema começa a aparecer, eu tenho que fazer o levantamento, tenho que analisar e tenho que sumir logo com ele da minha frente, porque esse me condena. Alguma coisa eu estou deixando de fazer, porque esse índice está lá brotando todo mês, né? Então, lógico, eu estou falando a minha opinião, né? Porque Sim, a gente requer. tem aí um retrabalho de funcionário, a gente tem perda de tempo, às vezes eu atraso uma caixa cirúrgica porque bem uma pecinha dali não foi bem lavada, então ela tem que voltar para lavar até fazer todo o processo, eu atraso uma cirurgia. Então, eu não tenho que ter esse tipo de problema, né? A coisa tem que fluir. E piorou depois você ainda ficar contando aquele material que foi e voltou, né? Desculpa que eu te interrompi. Não, e ele serve exatamente para isso, para tomada de decisão.
O monitoramento serve para isso, para que você tome a decisão, e não para que ele seja um número estático, né? Sua Uhum. estatística. Sim, sim. Então, E não adianta você ter muitos, né? É melhor ter poucos, porém gerenciados, né? Do que você ter muitos indicadores para falar, olha, eu tenho um monte. A gente passa por processo de certificação, sobre a minha experiência desde 2003, já passei por ONA JC e Quemento, não sei o quê. Também não existe a receita de bolo. Tudo depende da forma como você apresenta e como você faz a gestão desse indicador. Então, ele é bem visto ou não. Então, se você realmente consegue abraçar, né, como vender esse peixe bem vendido, né? Ele pode até estar sem cabeça, ele pode até estar, mas assim, mas você dá tanta importância para ele, você consegue tantos resultados com ele que você consegue vender esse peixe, entendeu? Então, não existe realmente o que você falou, uma receita de bolo, porque vai de encontro com a cultura e com a visão de cada hospital. Estela, a gente tem visto um movimento dentro das instituições para cada vez mais ter um cuidado em relação ao custo dos processos. Você consegue, ter a visão do quanto custa os seus processos? Você poderia nos dar algum exemplo? Ajudar quem está começando a ter essa noção, começar a trabalhar com essa visão de custo? Lá em 2018, entrou um novo coordenador de custos no hospital, né? E é uma pessoa muito querida, né? O Marcos. Então a gente sentou e eu pedi que ele me ajudasse, que a gente fizesse o trabalho de custos por pacote dentro do CME. Porque em cima disso eu sabia que muitas decisões a gente ia conquistar, porque números são todos, né? São tudo, né, Camila? Então, assim, você apresentando dados, você apresentando números coerentes, você vai conseguindo tudo, né? Então, a gente sentou e ele vinha da indústria, tá? Então, ele trouxe a experiência dele quando ele veio conhecer o processo CME para ele poder fazer esse trabalho junto, né? Então, ele foi lá no CME, ele ficou dias lá comigo para poder entender cada etapa do processo. E ele viu, ele falou: não, isso aqui realmente, aos meus olhos, é uma fábrica. Aí a gente começou, ele deu algumas diretrizes para a gente, e a gente então começou a fazer esse levantamento que era tempo de processamento de cada material, para ele poder calcular com a mão de obra do colaborador, né, técnico, mas ele pegava tudo, ele não pegava só salário, ele pegava o salário, ele pegava as contribuições que o hospital tem, né, em cima de um colaborador, que é praticamente 80% o salário do funcionário. Então, aí ele pegou tudo, tudo, tudo que envolvia o contrato de um colaborador dentro do hospital. Fez também, inclusive, ele aplicou nesse nosso trabalho a locação do espaço do CME. Então, água, luz, o imposto, IPTU, não sei, tudo isso foi rateado durante o ano, né, para a gente poder chegar no custo. Então, ele pegou os valores históricos, tá, no razão da contabilidade. Então, isso tudo que a contabilidade lançava lá no centro de custos do CME, ele pegou todos esses dados, entregou na minha mão, era um monte de folhas, né? Falou: ó, revise aquilo que você acha que não é pertinente para entrar nesse custo, né? Aí a gente pegou os valores médios de um ano, não, na época foram 6 meses, né? Que foi o tempo de amostragem para a gente poder chegando nessas fórmulas, né? Que aí então entra a parte dele, né? Um expert em Excel. E aí então ele desenvolveu toda uma fórmula que anualmente isso é atualizado. Então a gente só pega os dados, eu pego rapidamente, dou uma batida de leitura, né? Nos históricos do Razão da Contabilidade, já expurgo o que tem que expurgar, já pego lá tudo que tem que pôr, ele já lança, então hoje passou a ser uma coisa muito tranquila. Mas o primeiro foi o que realmente deu mais trabalho, né? A gente colocou depreciação, os rateios absorvidos, indiretos, compra ou reposição de instrumental, isso foi tratado como patrimônio, né?
o alinhamento dos custos mensais, principalmente nos casos de valores contabilizados fora da competência ou fornecedores com contratos fixos, né? E ele usou uma metodologia chamada apropriação dos custos, departamentalização por indicador produtivo. Então, por exemplo, o lactário, ele mesmo lava, ele mesmo prepara e ele encaminha para nós para esterilizarmos. Então, a partir daí, começava a se contar o quanto custa um processo do lactário dentro do CME. A gente pesou todos os materiais, né? A gente fez por peso e por tempo de preparo, né? E aí então a gente passou a ter um processo definido, foi apresentado isso para a diretoria, para o setor de suprimentos, foi apresentado isso também para o departamento financeiro, e todo mundo entendeu que para o processo CME, essa seria uma forma muito bacana e muito assertiva da gente poder ter os custos por pacotes, né? Foi um trabalho que demorou quase um ano para ele ficar pronto, né? Até porque a gente teve todos esses levantamentos, né? Poder mensurar tempo da maioria das peças, né? Então não era de uma peça ou outra, era de quase todas. A gente conseguiu mensurar tempo, acho que de uns 95% de material. Ficou realmente faltando muito pouco, né? E pesamos todo o material, então assim, e a gente conseguiu com isso, o primeiro impacto, né, foi de retirar e substituir ainda o que a gente tinha de paramentação de algodão. Então, esse foi o primeiro e grande impacto. Junto com isso, a gente conseguiu eliminar 58 itens que a gente fazia no CME e que a gente realmente enxergou que era muito mais barato ou saía no mesmo custo, porém, eu não precisava utilizar os colaboradores do CME para poder comprar isso já pronto. Foi um trabalho muito legal. Então, a partir de agora, né, a gente vê os impactos, né? Isso foi feito antes da pandemia, a gente vê o quanto, depois da pandemia, os materiais subiram, né? Principalmente CME, que tem muito material importado, então a gente viu o quanto teve um aumento disso, né? Então, anualmente, eu sento com ele e ele me entrega essa listagem lá dos materiais, né? A gente expurga o que tem que expurgar, ele já lança os valores, eu revejo com ele se realmente o número de colaboradores bate, tal, e aí ele já lança na tabela e automaticamente o custo é todo refeito e atualizado, né? Então, isso para mim é um dado super importante e que em cima dele eu consigo muitas conquistas dentro do setor, muitas mesmo. A gente já teve assim um avanço bastante importante com materiais, às vezes, que a gente acha que não, isso daí não é possível, né? E é possível sim. Uma das últimas mudanças que a gente está fazendo agora, em cima ainda desse trabalho, né, está sendo a substituição pela manopla descartável. Então, são dados assim bastante importantes que a gente tem que tá sempre e enxergando, né, Camila? Quer dizer assim, ó, lá quando o trabalho foi feito, o foco principal era a gente trabalhar realmente a paramentação cirúrgica, né? Esse era o foco principal. Mas aí, com este valor, eu comecei a trabalhar outros tantos itens que, assim, hoje a gente já deve ter uns 60 e poucos itens que a gente conseguiu tirar do nosso processo, tendo esse trabalho muito bem definido e aprovado pela nossa diretoria. Isso é legal você falar, porque quando você tem já todos os seus processos, né, mapeado esse custo, depois para você fazer o custo-benefício dessas trocas de material descartável, né, do permanente pelo descartável, fica muito mais fácil. Eu vejo hoje nos hospitais que muitas enfermeiras não conseguem provar, né, muitas vezes que um item descartável, assim como manopla, por exemplo, né, é mais vantajoso você comprar descartável do que você reprocessar, porque ela vê simplesmente o valor do item adquirido descartável versus o permanente, o número de reprocessos que ele aguenta. E aí ela coloca a embalagem, talvez um indicador que seja utilizado. E aí realmente essa conta não fecha, porque ela não está Aham, contabilizando todos os outros itens, sim, né? sim. Principalmente a questão dos recursos humanos. E nesse trabalho, Camila, foi legal porque, assim,
ele depois fez com que a gente separasse por grupos, né? Para ele poder fazer, então, os rateios. Então, assim, quais eram os insumos que eu usava na limpeza, quais os insumos que eu usava na desinfecção térmica, na desinfecção química, quais os insumos que eu usava para esterilização a vapor, os insumos que eu uso para baixa temperatura, os insumos que eu uso no meu arsenal, né? E aí ele ia aplicando esses valores de acordo com o material. Então, se o material ele passava pela limpeza, preparo, desinfecção química, ponto. Se ele passava pela limpeza, preparo, esterilização a vapor, ponto, era outro rateio, você entendeu? E sempre incluía a distribuição, porque lá também tem um colaborador, lá também tem um processo a ser realizado, né? Então ele ia para cada material absorvendo o rateio específico para aquele processo, né? Para o processo que aquele material era submetido. Então, assim, foi um trabalho muito legal, muito, me deu trabalho, mas foi muito legal. E ficou um trabalho muito fidedigno, né? Então, a gente não tem dúvidas em relação aos valores que foram embutidos para a gente chegar hoje num valor por pacote. E o que é interessante é que você busca parceiros e ajuda dentro da instituição. E isso é Ah, uma coisa que sim. a gente fala Sim. muito aqui, porque Aham. eu acho que às vezes a enfermeira, ela se sente sozinha, sobrecarregada, a gente não sabe de tudo, mas a gente esquece que nós temos parceiros nos hospitais, né? Sim, Talvez no hospital de quem está nos escutando não tenha essa pessoa de custos, né? Uma pessoa designada para isso. Mas com mas certeza tem alguém. tem Tem alguém. O alguém. movimento que os hospitais estão fazendo, tem alguém dentro do financeiro, de repente, Sim, sim. voltado para isso, com esse olhar, E né? sempre tem alguém que está disposto a ajudar. E quando a gente Exato. sai em busca, Camilinha, você acha essa pessoa, entendeu? Porque a pessoa começa a te ouvir, percebe que você tem uma necessidade, percebe que você tem um interesse, né? E a pessoa, ela vem te ajudar. Essa pessoa, o Marcos, ele assim, todo o trabalho que ele tinha para fazer dentro do hospital, né? Então, talvez por isso até tenha demorado um pouquinho mais, porque a gente também tinha nossas atividades e também tinha que mensurar, e cada hora que eu sentava com ele era uma coisa nova que a gente enxergava que deveria fazer parte, né, dos custos, né? Então, ele foi uma pessoa que, assim, ele prontamente se dispôs. E ele achou fundamental, assim, ele achou como assim aqui não tem um custo? Na visão dele, como assim aqui não tem um custo? Porque se vocês. Isso vai ser muito importante para nós, inclusive, para nós determinarmos pacote cirúrgico. Aí Sim. depois você fala para mim assim: olha, numa esteroscopia, usa uma caixa dessa que custa tanto, usa uma dessa que custa tanto, uma dessa. Isso para nós trabalharmos junto aos convênios também. Então, isso tem que existir. Então, tanto que até hoje, às vezes entra um procedimento novo, né? Ele, a primeira coisa que ele me liga, ele fala, Estelinha, me fala aí, o que que usa nessa cirurgia? E de acordo com a última atualização, qual é o custo que eu tenho que contabilizar em cima dessa cirurgia, entendeu? Então, assim, passou a ser uma coisa não só importante para essa substituição, né, de materiais para mim, como para o hospital também, né? Foi um grande ganho para o hospital também. O que Com antes certeza. mal se tinha noção, né? E você passa seriedade para os prestadores, Sim. a E todo, quando as toda a pessoas cadeia. percebem que a gente tem aquela carência, né, de ter essas pessoas do lado nos ajudando, porque tem coisas que a gente não tem conhecimento, né, Camila? A gente quase tenta fazer de tudo como enfermeira, mas nós somos enfermeiras, né? Sim. A gente tenta fazer reforma, a gente tenta fazer tudo, mas assim, nós somos enfermeiras, né? Sim. Então, assim, a gente tem sim, e quando as pessoas percebem na gente essa vontade, né, em desenvolver alguma coisa, você sempre acha quem te ajude. Sempre há. Eu tenho pessoas que me ajudam em todos os lugares do hospital, né? Assim como eu ajudo todo mundo também, sempre que precisa. Então, a gente acho que
É bem isso, né? Aquela via de mão dupla, né? Com certeza. E aí a gente vai entrar numa outra questão que eu quero falar com você, que é o fato de você ser pioneira em algumas coisas, e nessa questão da avaliação da satisfação médica com o material cirúrgico logo após a cirurgia. Você é pioneira, eu nem sei se já tem um outro hospital que faça isso, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa avaliação que vocês têm e da onde surgiu essa ideia. E como seus colegas, né, tanto as colegas enfermeiras do bloco operatório, como os colaboradores, como é que isso foi, sentido? Como é que a diretoria médica recebeu isso? Conta um pouquinho desse processo, porque é uma coisa que é tão interessante e o seu nível de aprovação também, eu quero que você comente a respeito disso. É uma coisa que eu já ouvi equipe médica falando, e eles entendem isso como um carinho e um profissionalismo tamanho. O grau deles de satisfação é enorme com essa ação. Então, eu quero que você comente um pouco sobre isso com a gente. O hospital adquiriu uma ferramenta, né, de satisfação, né, para poder mensurar a satisfação do cliente médico e ele não consegue transcrever, descrever a cirurgia, enfim, prescrever, né, ao término da cirurgia, se ele não der 3 notas, que é o instrumental cirúrgico utilizado naquele procedimento que ele fez, o atendimento da equipe de enfermagem em sala e da equipe de anestesia, né? Então vamos lá, aquilo que me interessa, que é o instrumental cirúrgico, né? Então a gente tem esse trabalho já há uns 6 anos, né? E quando ele chegou, eu falei, meu Deus, a gente logo pensa assim, estamos lascados, né? Como que vai ser isso, meu Deus? Mas jura que vai avaliar 100% das, sim, 100% das cirurgias. Bom, foi um caos, né? Então, implantou em 2 hospitais primeiro, depois, quando entrou o terceiro hospital, implantou no terceiro hospital também. Então, nós já estamos com essa ferramenta já há uns 6 anos. Eu creio que tem vários hospitais hoje que já tenham, tá, Camilinha? E isso, para mim, é um grande indicador estratégico, porque ali eles sugerem que, para uma cirurgia de esteroscopia, eu poderia ter um material XYZ. Eu já jogo essa sugestão no Excel e no final do ano eu mensuro quantas vezes esse material foi pedido, porque também em cima de não sei quantas mil cirurgias, uma solicitação, eu não vou nem perder, gastar meu tempo, nem avaliação, análise, né, para a gente poder ir atrás para comprar um material que foi solicitado uma vez. Então aí eu vou lançando numa planilha para eu ir enxergando no final do ano quantas vezes aquele material foi utilizado, ou a cada 6 meses também. Então, aí, se eu vejo que esse material está sendo muito solicitado ali, ou muito sugerido, eu já corro antes de chegar no final do ano, né? Eu já faço ações antes, né? E aí, esse indicador é um indicador assim, ali também eles reclamam, a maior reclamação que eu acredito que seja universal para todos é o corte da tesoura, Tesoura. né? Não tem dúvida que essa é a maior reclamação de todos. Então, o que que a gente faz? Ah, tá tendo muito reclamação do corte da tesoura laparoscópica. Então, a gente já separa uma quantidade de hastes, né? De acordo com as bandejas de laparoscopia que a gente tem, e já faz a troca. Mas a gente já tem um, um tempo, né, que a gente já faz essa troca a cada 3 meses, mas se de repente a gente vê que isso começou a estreitar, a gente começa a rever e vai enxergando se nos meses seguintes ele também está estreitando, né? Tanto que antigamente a gente tinha a cada 4 meses. A gente viu que ia chegando nos 4 meses para fazer a troca, a reclamação começava a aumentar. Ops, tem que ter uma ação, né? Então, o que nós fizemos? Reduzimos para 3 meses. A reclamação em relação a corte de tesoura laparoscópica despencou. Então, a gente fica de olho nesse indicador e nas coisas que são faladas. Quando a nota é abaixo de 7, a gente tem que ligar para o cirurgião para saber qual foi a insatisfação dele, né? Isso já é um acordo nosso com a diretoria, da gente entender por que que ele ficou insatisfeito, o que que a gente podia ter feito para ele não ter essa insatisfação. Então, e as notas consideradas
para esse índice, né? Que a gente pega as notas 9 e 10. Então, todas as notas 9 e 10 aplicadas, a gente faz disso um indicador. E desde que isso foi implantado, nos 3 hospitais, eu tenho um nível de satisfação de 97,5% de média. Então, é um nível de satisfação muito alto. Aí você pergunta para mim, é porque eu sou linda? Óbvio que não, né? É a É qualidade do também. material e segurança. Obrigada. É a qualidade, mas os médicos nem conhecem a gente, né, Camilinha? São muitos médicos, então, assim, mas a gente tem que dar segurança, a gente tem que dar qualidade, eles têm que ter segurança na hora da cirurgia. Então, eu tenho certeza que 97,5% dos médicos que frequentam o hospital, eles têm segurança com o material que eu ofereço para o sucesso da cirurgia deles. E é um indicador que no começo, então, a gente enxergava como um vilão. Ele passou a ser um grande aliado, porque ele vai para todo mundo, né? Ele vai para todo mundo. Então, todo mundo observa aquilo que eu enxergo também, né? Ó, tá tendo muita reclamação de tesoura. Então, às vezes, o diretor me liga, olha, você não acha que tá tendo muita reclamação de tesoura? Tá, já estou fazendo um plano de ação em cima disso. Entendeu? Então, assim, a gente, e antes mesmo até, né, que eles me liguem, a gente já tem que estar acompanhar isso no dia a dia e já ter as ações necessárias para que isso não aconteça, né? Então, é um indicador que no começo era um vilão e ele passou a ser um grande aliado no processo e que ele traz muitas coisas boas e me ajuda muito, 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 muito. Estela, você é uma pessoa extremamente exigente com os seus colaboradores, né? Com as enfermeiras, com a liderança que você tem em cada plantão, com os processos, exatamente porque você é extremamente organizada, você dá subsídios para que eles façam o trabalho da melhor forma possível. O que deixaria você com uma fama de chata, digamos assim, na instituição. Mas eu vejo nas minhas visitas que os seus colaboradores te amam. Assim, eu vejo que eles têm um grande apreço por você. Qual é o segredo disso? Ah, Camilinha, vamos lá. É um dia a dia mesmo, né? Quer dizer, a gente de manhã se reúne, todos os planos, no início dos plantões, né, para a gente poder discutir aquilo que vai ser, o material que vai ser usado. A gente faz um encontro que a gente chama de round e ali a gente mostra para eles o material, o equipamento que vai ter manutenção, tudo que vai ter de diferente naquele momento, né? Naquele dia. E, e a gente chama o pessoal da Promate, da Santa Maria, tudo por vídeo e tal, então todos participam. E ali é um espaço muito legal, onde a gente ouve todo mundo, né? Então, quando a gente tem alguma mudança de rotina, alguma coisa que a gente queira mesmo, acha que não está dando certo, ou até um móvel, ou até uma reforma, a gente envolve todo mundo. Então, a gente teve aí recentemente uma área que a gente precisava fazer uma limpeza de caixas, né? E das caixas de transporte, e a gente levou 100% dos funcionários lá para ver se a altura ergonomicamente estaria boa para eles, né? Então, eles são envolvidos no processo. Eles sugerem, eles sabem que eles têm o espaço deles de comentar, eles sabem que tem o espaço deles de serem ouvidos, né? A gente todo mês procura fazer um bolinho lá para os aniversariantes do mês, a gente procura dar feedbacks bem pontuais para eles quando tem erros, quando tem. E a equipe de enfermeiras, né? Que elas aderiram muito ao estilo de trabalho, então a gente pensa muito igual em todos os plantões, né? E isso, tudo, essa harmonia, né, Camila, talvez seja o sucesso de tudo isso, né? A gente tem sempre, eles estão sempre falando, nossa, que está reformando, mas e se fizesse isso? Ops! E aí eu falo, né? No round lá, eu falo, olha, fulano deu tal ideia, o que vocês acham? O que vocês, isso o quê?
não, legal, não tinha pensado nisso, tal, tal. Então a gente percebe que todo mundo se sente um pouco responsável pelo processo, né? Todo mundo entende a nossa forma de trabalho, porque eles falam, ah, a dona Estela, ela é chata, como você falou. Ela é, não, ela quer tudo organizado, ela quer. E a sensação que eu tenho, Camila, que todo mundo, mesmo quem está chegando, né? eles logo se eles logo abraçam isso, porque eles enxergam nisso também uma forma muito legal de trabalho, né? E eles não querem ser diferente desse sistema. E eu acho que com isso a gente consegue ter um pessoal bastante envolvido, um pessoal que realmente gosta. E você nunca vê ninguém lá de mau humor. Se tem uma coisa que eu sempre elogio a equipe inteira, é quando a gente recebe colaborador novo, porque todas as vezes que eu vou fazer uma avaliação, 30 dias, ou 45 dias, 90 dias, todo colaborador novo tem a mesma frase para falar. Eu quero agradecer o acolhimento que eu tive aqui. Que em nenhum momento ninguém me olhou com cara feia. Todas as vezes que eu tive dúvida, eu perguntei, eu fui atendido, solucionaram minha dúvida. Então, assim, é uma equipe muito legal de se trabalhar. E a gente sabe que isso no dia a dia não acontece em todo lugar, né? Então a gente tem assim uma equipe que isso neles, e aí depois eu dou esse feedback no round. Eu falo, eu fiz a avaliação, fulano, e mais uma vez eu quero agradecer a todos, porque fulano elogiou muito o acolhimento que ele teve aqui dentro, que eu acho que isso é um ponto extremamente forte da nossa equipe. Eu acho que é esse dia a dia. É isso aí, é esse dia a dia que a gente tem esse resultado. Isso transparece mesmo no pessoal. Eles têm esse sentimento de dono, né? Eles se E sentem responsável pelo processo, né? exato, eles se sentem respeitados, ouvidos. A Uhum. questão de fazer esses feedbacks é muito importante. E Camila, no dia a dia, assim, a gente está passando por uma grande reforma, né? E eu envolvo eles em tudo. Em tudo. Eu falo assim, olha, aqui ontem mesmo teve uma situação que assim, nós pusemos o ar comprimido da bancada da vídeo, né? Aqui mais para a esquerda, aí um colaborador me chamou e falou assim, Dona Estela, acho que a senhora projetou errado. Porque a mangueira do ar comprimido está passando em cima do material para nós que somos destros. Falei, meu Deus! Eu falei, realmente, tá errado. Já chamei engenheiro, falei assim, eu quero um outro ponto de ar comprimido lá. Porque realmente a mangueira está passando em cima, então eles tiveram que adaptar uma mesinha na lateral para poder puxar o ar comprimido e uma mangueira do ar comprimido não passar em cima dos materiais que já estavam lavados, né? Então, assim, isso já é um ponto que eu vou levar para o próximo round, né? Sim, Vou agradecer essa contribuição e que vai ser uma correção que a gente vai fazer em cima de uma contribuição deles. Então, isso tudo é muito importante para toda a equipe, né? Eles saberem que eles são, a opinião deles é de muito valor, eles estão ali no dia a dia. sim, eles são os usuários, Sim, né? sim. E foi legal você comentar isso, porque às vezes a liderança ela tem um pouco de medo de expor a fragilidade. Então, em receber uma observação dessa, né? Se sentir melindrada, né? Ai, tá falando que eu coloquei um ponto no lugar errado, né? Entender como uma crítica. E não, Aham, você entendeu como tem que ser entendido, né? Como uma observação do processo. sim, Realmente, eu sim, pensei, mas não é o usual, não é prático. A gente precisa sim. mudar. E falei para ele ainda falei assim: Meu Deus, e eu que pedi esse ponto. E ter a humildade de chegar agora para a engenharia e dizer, olha, eu preciso Já que eu disse, pedi e que eu já pedi chamei errado. engenheiro e já falei, eu errei o projeto, ele deu risada. Eu falei, pedi o ponto lá, mas na verdade peguei um material e fui mostrar para ele. Ele falou, nossa, eu nunca vi um CME com tanto ar comprimido. Eu falei, pois vai ter mais um agora, para a gente corrigir aquele. Mas é isso, então acho que é isso que faz a diferença, né, Camila? A gente ter uma equipe que eles sabem o quanto eles são importantes para o processo, né? Não só para o processo existente, como para o processo que a gente pode mudar, porque a gente tem que mudar sempre, né? Tem que estar aberto para mudanças sempre, né?
Estela, nesses anos todos de trabalho em CME, teve alguma saia justa? Teve algum fato engraçado, inusitado que você queira compartilhar com a gente aqui no quadro Passo Plantão? Nosso dia a dia é tão bom, assim, de bom humor entre nós, sabe? Mas de vez em quando eu dou umas mancadas também, né? Teve uma ocasião agora recente, tá? Vou te falar porque foi recente, eu não consigo lembrar de nada assim. Você me fazendo essa pergunta agora, eu não consigo me lembrar de nada muito atrás, mas recente, eu estava fazendo entrevista com um grupo de técnicos, né? E na verdade tinha três pessoas. Coincidentemente, eu tinha três vagas, tá? Mas você sabe que a assertividade de três pessoas para cobrir três vagas é raro, né? Daí um pouco eu fui lá para recepcionar as meninas, pedi, perguntar quem tinha chego primeiro para poder ir atendendo na ordem de chegada, tal, fazendo as entrevistas, né? E eis que eu olho para uma, falei, não acredito que você está aqui. Fui, abracei, beijei. Cara, sem noção, né? Porque tinha as outras, né? E aí as outras me olharam assim, aí a outra me abraçava. Dona Estela, a senhora que está aqui, que eu tinha trabalhado com ela numa outra instituição. E ela, Dona Estela, a senhora que está aqui, eu nem sabia, não sei o que, tal, não sei, e me abraçou, beijou. As outras me olharam assim, Tipo assim, podemos já era, podemos ir não embora vou sem fazer entrar. entrevista. Depois eu parei, Camila, eu falei, gente, como a gente dá fora, né? Porque olha que sem noção eu ter feito isso, né? E por fim, as outras duas eram muito boas também. E acabei contratando as três. E quando elas começaram, a primeira coisa que eu comentei, né? O dia que eu fui dar boas-vindas para elas, eu falei, gente, me desculpa, mas foi assim, tão plá, sabe? Tô na festa. Ah, tá. Oi, tudo bem? E as coisas que a gente tem que se policiar e às vezes a gente acaba. Essa foi uma saia justa. Foi uma Somos saia justa. humanos, né? Não tem muito reações, né? Ela tinha sido uma excelente funcionária onde eu trabalhei. Então, a hora que eu a vi, tipo assim, meu Deus, A gente tem carinho, não tem jeito, a gente se né? expressa. Sim, sim. E aí eu fui, abracei, né? E sem perceber, meu Deus, o que eu estava fazendo. As outras eram candidatas também. Legal. E foi bom você ter trazido um exemplo de gestão, que é o tema do nosso episódio, porque, em geral, as pessoas trazem mais tema relacionado, assim, esse fato inusitado mais relacionado a materiais. Então, foi Aham. legal, foi algo inédito. Bela, estamos caminhando para o fim do nosso podcast. Eu ficaria falando mais horas com você. Tem Eu muito. também. No começo eu estava tão receosa, mas eu continuaria falando com você horas também. Mas você certamente vai voltar num outro episódio, numa outra temporada. E para finalizar, a gente tem o nosso quadro chamado Ciclo Flash. É rápido, é flash porque é rápido. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda com o que vier na sua cabeça, tá bom? Ah, Enfermagem em uma palavra. amor, muito amor. Um dia que eu não esqueço. O nascimento dos meus filhos. Você sabe que eu responderia também assim. Uhum. Acho que não tem nada mais maravilhoso pra gente. Não tem, não tem, Camila. Parece que a vida da gente, a partir daquele momento, dá um 360 graus, assim, né? E que o negócio, nossa, é muito mágico, né? Com certeza. O que te inspira? Meu pai, Uma frase que te define. buscar sempre o melhor. E você busca. Eu sou testemunha disso. E eu estou muito feliz de ter recebido você no Storycast. Tenho certeza que quem ouvir vai levar dicas preciosas para o dia a dia. Você mostrou isso que você é e que eu tenho muito orgulho e admiração. Você sabe disso. Eu te acompanho há muitos anos e eu falo, todo mundo precisa saber o que você faz aqui. É por isso que realmente eu pego no seu pé para que você palestre, Fala mesmo, há anos, né, Camilinha? Há para que você anos. publique, né? Você tem tanto material que você faça, né? Publique esses estudos científicos.
porque as pessoas, a enfermagem precisa disso, precisa de pessoas engajadas. Então, eu quero te parabenizar pelo trabalho impecável que você tem. Tenho certeza que depois desse episódio, muitas pessoas mais ainda vão pedir visita no seu CME e realmente vale muito a pena conferir de perto o que que você faz lá. Então, Obrigada, Camilinha. obrigada pela sua Obrigada. participação, pelo seu tempo e espero tê-la em breve conosco novamente aqui. Obrigada. E eu estou à disposição. É sempre muito gostoso a gente compartilhar, né? São muitos anos de experiência para ficar escondido, né? Sim, com certeza. E chegamos ao final da primeira temporada do Histericast. Neste episódio especial, queremos dedicar um tempo para agradecer a todos os incríveis convidados que se juntaram a nós nesta jornada. Para mim, foi um período de descoberta, desafios e muito aprendizado. Ao longo da temporada, tivemos o privilégio de conversar com especialistas de diversas áreas, e cada um nos trouxe sua expertise e perspectiva única para o programa, tornando-o mais rico e informativo para os nossos ouvintes. Gostaríamos de agradecer especialmente a Lígia Garrido Calíquio, que nos falou sobre o processo de limpeza, a Marcela Borges, que nos trouxe sua visão sobre material consignado, ao Tiago Rafael da Silveira, que explanou sobre sala híbrida, ao Fernando Bustamante, que esclareceu dúvidas frequentes em CME e nos trouxe aspectos a respeito de normas, a Angélica Mendes, que evidenciou a importância da enfermagem na saúde pública, a Camila Mendonça, que retratou a importância do correto posicionamento cirúrgico, ao Emerson Aparecido Miguel, que falou sobre o processo de qualificação de equipamentos, a Fernanda Santos, que trouxe a visão do gestor na rastreabilidade, a Idalina Brasil, que nos trouxe dicas em CME, e finalmente a Estela Torres, que nos falou sobre gestão em CME. Não poderíamos deixar de agradecer também aos nossos maravilhosos ouvintes. A sua audiência e engajamento nos motivaram a continuar criando conteúdo de qualidade. Agradecemos por cada download, comentário, avaliação e mensagem de apoio. Vocês fazem parte da nossa comunidade e estamos muito felizes por tê-los conosco. Embora seja o final da temporada, ainda temos muito a oferecer. Estamos planejando uma pausa curta para recarregar as energias e voltar com ideias novas e empolgantes para a próxima temporada. Fiquem atentos às nossas redes sociais para saber mais sobre o que vem por aí. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a todos os nossos convidados, ouvintes e equipe por tornarem esta temporada um sucesso. Esperamos que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu e a nossa equipe. E conte conosco na segunda temporada, trazendo novos quadros e convidados que contribuirão com conteúdo científico e bom humor para todos vocês. Até lá! Você acabou de ouvir um episódio do Histericast, um bate-papo leve, descontraído e bem-humorado a respeito de enfermagem, carreira e vida pessoal. Até a próxima!